Um prazer, estamos aqui recebendo a Janice Silveira, que é uma querida amiga, a ex-aluna do curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília, e ela vai nos contar um pouco a sua história, a sua vida, a partir do momento em que ela chegou a conhecer a biblioteconomia e hoje é a diretora da Biblioteca da Câmara. Eu sou a professora Simone Bastos e estamos aqui nesse momento participando dos depoimentos, na coleta dos depoimentos, que vai contar a história da FCI dos seus 60 anos, numa exposição virtual, na Trilha da Informação, que contará não só a história da FCI, mas dos nossos alunos, como a Janice. Como vai, Janice? É um prazer te receber. Simone, eu que digo que é um prazer enorme estar aqui, poder trocar umas ideias, né, com você, e me sinto honrada de ter de ter recebido esse convite seu, e como ex-aluna da FCI, me sinto muito honrada de poder estar aqui e poder trazer um pouco da minha experiência profissional ao longo desses anos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Janice. Vamos, então, contar um pouquinho qual foi a sua perspectiva de ingressar no curso de biblioteconomia. Por que você escolheu a nossa área de atuação? Então, eu tenho uma prima e a gente se chama Biblioprimas. Alpina, que foi bibliotecária, formada também pela FCI e foi bibliotecária do STJ, depois foi trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhou no Ministério da... peraí, que agora eu esqueci. Trabalhou com a Isa Antunes e, na época, a Alpina estava fazendo esse curso de biblioteconomia. E a gente conversava muito e ela me incentivou, e eu sempre gostei muito do ambiente da biblioteca, de livro, de leitura. Então, eu ingressei no curso de biblioteconomia porque tinha essa prima que já atuava na área, já tinha se formado, atuava na área. Então, fica aqui meu agradecimento à Alpina, que até hoje a gente troca N figurinhas de trabalho, estamos sempre nos comunicando. Hoje ela mora no Rio de Janeiro e estamos sempre juntas. Ela foi presidente da Redarte nos últimos anos, então sempre também muito atuante. E a minha perspectiva de entrar no curso de biblioteconomia é que eu gostaria de entrar num curso que me desse uma possibilidade de trabalhar logo. E conversando com a Alpina, ela tinha me dito: olha, Janice, tem muito estágio nessa área, tem muito trabalho. Então, essa foi a minha vontade também de estar dentro desse ambiente que eu sempre gostei, de livros, um ambiente de biblioteca. Eu tinha feito na época também um teste vocacional e ele tinha dado que eu teria facilidade de trabalhar com pessoas, de estar num ambiente que circulasse pessoas. Então, eu achei que a biblioteconomia iria me trazer a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho logo cedo, né? Mesmo que fosse num trabalho como estágio, e que também me daria a oportunidade de não só estar perto dos livros, mas também perto de pessoas, que eu acho que esse é uma das coisas assim super importantes da nossa profissão, né? De estar cercada por livros e pessoas, não só livros físicos, mas também, contar, né? Estar perto do desenvolvimento humano das pessoas, poder fazer parte disso. Quando Então, você entrou no curso e que data você se formou? então, eu entrei na UNB em 1985 e me formei no primeiro semestre de 1990, que na realidade aquele período foi um período que tivemos uma greve na universidade, então era o segundo semestre de 1989. Mas como eu acho que esse semestre ficou meio que perdido, eu me formei no primeiro de 1990. Qual você falou da possibilidade de logo conseguir emprego e tudo mais. Como é que foi, então, a sua inserção no mercado de trabalho? Você teve dificuldades, você arrumou um emprego? Me conta qual foi esse segredo aí da profissão. Então, eu me formei numa época bem complexa, né? 1990, o Brasil estava passando, né, por uma transição, um novo presidente jovem, né, o Fernando Collor de Mello, e muitas bibliotecas naquela época de ministérios, elas foram
fechadas, né? Os ministérios, teve todo um acontecimento nessa época. Então, não foi assim uma inserção muito fácil no mercado de trabalho, mas eu tinha feito o concurso para a Câmara. O meu primeiro concurso para a Câmara foi de nível médio. Eu fiz um concurso para restauradora. Eu tinha estudado sobre restauração, fiz o concurso, passei, e nessa época eu estava esperando ser chamada. Então, tão logo eu me formei, eu fui trabalhar na faculdade Alvorada, que era uma faculdade que tinha no final da Asa Norte, como bibliotecária, logo que me formei, e logo depois eu fui chamada para ingressar na Câmara dos Deputados. Eu já tinha sido estagiária durante a Constituinte, então eu tinha realmente me apaixonado pelo trabalho na Câmara dos Deputados. Mas logo depois que acabou o meu estágio, eu fui para essa biblioteca, eu já estava formada, fui para a biblioteca da Faculdade Alvorada e logo depois assumi na Câmara. Depois, posteriormente, eu fiz o concurso para bibliotecário, né, um concurso de nível superior, passei, fui chamada e é onde eu estou até hoje, na Biblioteca da Câmara dos Deputados, com muito orgulho. E me conta, qual é hoje a sua posição dentro da Biblioteca da Câmara? Então, hoje eu estou na direção da biblioteca, tem 6 anos que eu estou nessa direção, mas eu trabalhei em diversas áreas da Biblioteca da Câmara, na área de referência, depois eu passei uma temporada fora do Brasil, meu marido foi trabalhar no Canadá, eu fui acompanhando, pedi uma licença sem vencimento e fiquei alguns anos afastada da Câmara dos Deputados. Durante esse período, no Canadá, foi muito importante a minha formação na UNB, que foi uma formação muito... Naquela época, né, no primeiro semestre de 1985, o currículo tinha mudado, então a gente teve oportunidade de estudar tantas coisas, né, comunicação, TI naquela época, né, já tinha um planejamento, tinha uma série de matérias muito interessantes. Então, eu logo ingressei no mercado de trabalho canadense e fui trabalhar na CBC, que é a Canadian Broadcast Corporation, que é uma grande empresa de comunicação do Canadá, e trabalhei numa biblioteca de imagens para televisão. Então, foi uma experiência também muito gratificante, adorei o meu trabalho nos anos que eu tive na CBC, e depois retornei para a Câmara, onde continuei minha carreira lá como bibliotecária da Câmara dos Deputados. Então, após a sua graduação na UNB, você chegou então a fazer outros cursos que vieram a complementar a sua formação? Ou um curso formal, ou de treinamento, como você falou, esse de imagens? Então, lá no Canadá eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né? Em Toronto tem a Toronto Library Association e Ontario, quer dizer, Ontario Library Association, que faz parte da província de Ontário, então lá eu pude fazer alguns cursos de especialização, mas tudo muito curto. Eu sempre gostei muito de mão na massa, de trabalhar, e aqui no Brasil eu fiz uma especialização pela Faculdade Signorelli. Então, foi o que eu pude fazer na parte de especialização. E lá no Canadá eu fiz algumas coisas, mas muito voltadas mais para o mercado canadense, né, como bibliotecária de mídia, que eles chamam, Media Librarian, que é a bibliotecária que trabalha com imagens, né? Então lá eu pude fazer esse treinamento, que foi muito, muito bom para mim. Amplia ainda mais seus conhecimentos, novas possibilidades. Quer dizer, então, que desde que você se formou, você nunca deixou de estudar, nunca deixou de tentar aprender alguma coisa. Não. É muito importante. É verdade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o coração, né? Que lembranças você tem afetivas do curso de biblioteconomia, dos professores, dos colegas, do ambiente da universidade? Eu acho que a Universidade de Brasília é maravilhosa, né? Primeiro que a gente tem um campus maravilhoso, né? Com muito verde, com muita biblioteca muito bonita, né? A Biblioteca Central, a própria faculdade, né? De FCI, muito bacana, muitos colegas. Então, eu tenho muito boas lembranças das tardes que eu passei estudando dentro da biblioteca, né? Central da UNB, buscando ali sempre estar próximo dos bibliotecários ali de referência, sempre próximo aos colegas que trabalhavam lá, sempre me imaginando um dia
profissional formada, quem sabe, trabalhando na UNB ou trabalhando numa outra biblioteca. Então, eu tenho lembranças muito boas, assim, das minhas tardes estudando na Biblioteca Central da UNB e também dos meus colegas e meus professores na FCI. Eu tenho muito boas lembranças dessa época. Fora daquele ambiente todo ali, né, do campus da UNB, aquele verde, né, aquela chegada na FCI que é tão gostosa, né, as árvores, o gramado verde. Eu tenho muitas boas recordações e eu conheci meu marido na Biblioteca Central. Ele formado, ele estudava economia, então eu encontrei meu marido lá na Biblioteca Central da UNB estudando. Então eu tenho muitas boas recordações da Universidade de Brasília. Quer dizer que o seu coração estava literalmente dentro da biblioteca, né? É verdade. Janice? E sobre o curso, em relação à teoria e prática, hoje você é diretora da Biblioteca da Câmara, você acha que o que você aprendeu foi uma boa base para você desenvolver as atividades que você desenvolve hoje? O que você acha que trouxe de inovação? Porque você tem um aspecto inovador na sua forma de gestão. Conta um pouquinho sobre essa diferença que você tem feito na Câmara. Olha, eu acho que toda a base que a gente tem, que eu tive na FCI, foi fundamental para desenvolver minha carreira, né? Desde as matérias de catalogação, todo o aprendizado de catalogação, indexação, de planejamento, que naquela época se chamava planejamento, né? Que hoje é gestão. Então, assim, foi muito importante para mim, me fundamentou muito. As aulas que eu tive no departamento de administração, as matérias que eu pude cursar também no departamento de comunicação, todas foram fundamentais para o meu desenvolvimento, para a minha carreira. Eu aproveitei muito a Universidade de Brasília, aproveitei muito a FCI, todas as matérias que eu pude fazer, tanto as matérias obrigatórias como outras matérias que não eram, mas que eu percebia que iria me trazer benefício, iria me ajudar a alavancar minha carreira, eu tive a oportunidade de cursar. Então, eu tive realmente uma base muito boa. Tanto é que essa base, quando eu cheguei no Canadá, ela me ajudou muito também, porque, veja bem, eu saí de uma biblioteca parlamentar e fui trabalhar, no meu começo lá no Canadá, fui trabalhar em bibliotecas hospitalares, de grandes hospitais, mas não bibliotecas para pacientes, para bibliotecas, para o corpo de pesquisadores científicos dentro do hospital. E depois eu fui trabalhar na CBC. Então, essa formação que eu tive na Universidade de Brasília me trouxe a possibilidade do meu currículo brilhar. Poxa, eu sou uma brasileira, né? Eu dominava um idioma, mas não domino como eu domino a minha língua mãe, né? Minha língua materna, o português. Mas eu consegui que o meu currículo, com a minha formação na UNB, brilhasse para que eu pudesse conseguir essas outras posições que eu consegui no Canadá, até mesmo a minha posição na CBC. Claro que a minha formação, né, da Universidade de Brasília, com certeza trouxe um diferencial para o meu currículo, né, para que ele pudesse Claro. sobressair diante de tantos outros currículos, né? É muito diferente o mercado de trabalho num país e aqui no Brasil, né? Principalmente aqui em Brasília, que nós temos uma grande quantidade de bibliotecas voltadas para o serviço público. Lá no Canadá, eu tive a oportunidade de concorrer com bibliotecas e centros de informação em vários, em outros, né, num hospital que era uma empresa do governo, né, um hospital particular com fundos do governo, e essa empresa de comunicação também, que era uma empresa de comunicação, mas com fundos do governo, não eram empresas governamentais, mas elas eram empresas, né, como que eu vou dizer assim, que recebiam fundos do governo para fazer a gestão, mas não eram empresas governamentais. Então, é muito diferente você participar de um mercado de trabalho aqui, como do de Brasília, muito voltado para a administração pública, e de um mercado inserido dentro de um outro contexto, né? Um contexto mesmo de empresas, né? Então, foi muito interessante. Então, a minha formação foi fundamental, sabe, Simone? Mas é claro que a formação de outras coisas, né, de um outro idioma também foi fundamental para que eu Claro. alavancasse uma série de coisas
naquela época, e hoje também como diretora da biblioteca, participando da IFLA, que você muito bem conhece, participou tão bem, né, Simone? Representou as bibliotecas parlamentares também, você sabe da necessidade que a gente tem de falar um outro idioma e de ter uma outra formação, né, além daquela que a gente recebe na universidade. E esse é um ponto muito interessante, Janice, porque nós estamos vivendo uma dicotomia entre internet, bibliotecário, biblioteca, mundo digital. E a pergunta agora é como você poderia pensar em atividades, em formas, em algo que possa aumentar o valor da nossa profissão diante desse novo cenário que está com a internet, que se questiona muito, né, as bibliotecas, né? E você está numa gestão de uma biblioteca muito importante para o país. Como é que a gente pode pensar o valor do bibliotecário diante disso? Eu acho que o profissional bibliotecário tem um valor imenso, né? Informação é um grande, é muito importante para qualquer organização, seja ela governamental, seja ela privada. Então, nós estamos realmente no cerne, né, de qualquer instituição, quando se trabalha em biblioteca, se fala em informação, nós estamos realmente no cerne da instituição, porque através da nossa informação, da informação que permeia a biblioteca, um centro de documentação, ela vai dar base para uma série de tomada de decisões. No caso do parlamento, a biblioteca da Câmara subsidia, né, o trabalho do parlamentar, o trabalho dos consultores, né? Então é um trabalho muito importante. O bibliotecário organiza a informação juntamente com os arquivistas também, a informação produzida na casa, né? Então, nós estamos realmente no cerne. Então, isso é muito importante. Agora, cabe a nós, bibliotecários, estarmos realmente, assim, atuantes e mostrar que nós somos capazes, né, de gerir essa informação, seja ela impressa, seja ela digital. É claro que agora, nos últimos anos, principalmente com a pandemia, a questão digital deu um salto muito grande, né? Então, eu percebo cada vez mais a importância do profissional, porque nós sabemos, né, como selecionar fontes seguras de informação, fontes que sejam amplas, né, de diferentes correntes de pensamento, né? Então, nós somos capazes de gerir esse tipo de informação e de mostrar para os nossos clientes, sejam eles, né, seja o cidadão, seja o parlamentar, seja o professor, seja qual que seja o foco, né, da sua biblioteca, nós temos condição de dar essas fontes seguras de informação, selecionar as fontes seguras de informação, mostrar que o profissional da informação é realmente importante para a instituição, à medida que ele consegue organizar essa informação, dar acesso. Então, é muito importante, seja a informação em qualquer suporte, né? Então, hoje nós estamos aí ainda vivendo no nosso caso, né, da Biblioteca da Câmara, nós temos informação em papel, né, mais tradicional, mas temos também a informação que está nas bases de dados que nós acessamos, na rede Ruby, enfim, nos diversos nas diversas fontes de informação e cabe a nós fazer essa seleção e mostrar, né, que nós conseguimos muito bem como profissional da informação levar isso para os nossos usuários, os nossos clientes. Claro. Eu vejo dessa forma, Simone. Eu acho que a internet trouxe realmente essa questão da informação digital, mas eu não vejo assim muita diferença entre o suporte papel e o suporte digital. Nós temos que estar preparados para lidar com a informação em qualquer suporte que esteja. Agora, a rapidez com que essas coisas, a rapidez de dar uma resposta rápida para o usuário, né, de concorrer com o Google de certa forma, né, nós temos que estar sempre na ponta, sempre ali, né, Nesse pediu. ponto, Janice, você teria alguma sugestão que, entre essa luta, teoria e prática, curso, realidade, o trabalho, alguma sugestão que você acha que poderia melhorar um pouco mais, ou acrescentar algo inovador para o nosso curso de biblioteconomia da faculdade da UNB?
Olha, Simone, eu penso que está realmente assim afinado, né, com o mundo moderno, né? Porque nós estamos hoje vivendo estamos aí dentro desse mundo, né, híbrido, mas ele cada vez vai caminhar para um mundo que realmente as pessoas têm que dominar. TI tem que estar, né, dentro do escopo, a pessoa tem que entender um pouquinho, né, do que é os recursos digitais, entender talvez um pouco da área de TI, até para discutir com o analista de sistema o que a gente precisa, né? Eu não consigo ver mais a informação sem a área de TI. Eu acho que essas áreas têm que trabalhar de uma forma muito interligada, muito juntas, né? Tudo que a gente precisa de inovação, seja para um sistema pequeno, vamos supor, de livros novos, boletim de livros novos. Agora, recentemente, nós estamos com um sistema novo do nosso boletim de livros novos. Nós precisamos da equipe de TI para desenvolver aquilo para nós, mas, né, e a gente precisou conversar, dizer, olha, é assim que a gente precisa, precisamos mostrar os metadados, precisamos que tenha uma interação mais, um layout mais moderno, um layout parecido com Netflix, parecido com o que as pessoas estão acostumadas a utilizar, né? Então, a gente precisa também conversar com essas pessoas da área de TI. Então, TI, eu acho uma formação que a gente precisa estar levando em conta. A outra é uma formação de uma língua além do português, né? Um espanhol, um inglês, porque muitas coisas hoje o mundo está realmente assim, né? Globalizado. Você pode estar morando num lugar, trabalhando num outro país e fazer parte de organismos internacionais como a IFLA é muito importante, né? Então, poder se expressar num outro idioma é importante. Lembro que você sempre falou sobre isso, precisamos trabalhar em rede, né? E quando a gente fala trabalhar em rede, não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, tem a rede das bibliotecas parlamentares da América Latina e Caribe, nós estamos inseridas nela, né? Tem a IFLA-Parle, que é das bibliotecas parlamentares do mundo, então nós temos que estar inserido nesse contexto, aprender com os nossos pares, né? O que os outros, no nosso caso, né, de biblioteca parlamentar, como que os outros parlamentos estão lidando com a informação, como estão lidando com as dificuldades, né? Então, para isso, a gente precisa dominar um outro idioma para a gente poder conversar, colocar as nossas ideias, os nossos pontos de vista e aprender também, né? Transmitir e aprender também com esses outros colegas. Então, eu acho que isso das bibliotecas parlamentares você pode trazer para o contexto de bibliotecas universitárias, eventualmente de bibliotecas hospitalares ou bibliotecas científicas, enfim. Existe eu acho que as bibliotecas estão sempre, de alguma forma, ligadas em cooperação, em rede, então a gente precisa estar com isso também sempre em mente. Então, eu vejo essas duas áreas importantes. A outra área que eu acho também muito importante é como dialogar não só com o nosso público-alvo, mas também com a sociedade, né? No caso das bibliotecas públicas, né, de órgãos públicos, tudo que a gente faz, a gente tem que ter em mente também que, de alguma forma, isso vai afetar a vida do cidadão, né? Então, também, como dialogar com a sociedade, como dialogar com o cidadão, são coisas que eu acho que a gente também precisa ter em mente. E buscar outras formas de aprendizagem, talvez na faculdade de comunicação, não sei, buscar esses outros atores, né, que são próximos da nossa área. Então, a sua ideia é uma interdisciplinaridade entre idiomas, comunicação, para conhecer um pouco mais sobre como funcionam as mídias sociais, a questão Isso, da rede, da cooperação, e o foco sempre pensando que existe a tecnologia para fazer o melhor uso dela, não é isso? é isso Essa aí, é, Mônica. é o que a gente gostaria muito que também pudéssemos incorporar cada vez mais essas ideias, né? Janice, nós estamos já finalizando quase a nossa entrevista, que tem sido fantástica, obrigada. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, qual seria o recado que você gostaria de deixar para esse público que vai te conhecer e que vai
entender um pouco o que é a FCI, nesses nossos 60 anos, né, que você foi partícipe como aluna, é partícipe como bibliotecária, consciente de tudo isso que você colocou aí. Qual é o recado que você daria para a exposição na trilha da informação FCI 60 anos? Olha, eu sou muito feliz nessa profissão que eu escolhi. Eu acho que o profissional bibliotecário, como eu disse, está inserido no centro, né, de qualquer instituição. Então, se capacite, aproveite tudo que a faculdade de ciência da informação tem para te oferecer, faça todas as matérias que você puder fazer e as optativas também, sempre buscando uma visão um pouco mais, de alguma forma específica, né, voltada para nossas práticas, para nossa teoria, né, para nossa técnica, que a gente precisa conhecer muito bem, mas também voltada para essas outras áreas que permeiam a nossa profissão, que é a comunicação, que é a área de TI, que é a área de marketing, né, como vender o seu produto da melhor maneira possível, né, então eu acho que tem que aproveitar tudo que a universidade tem para nos oferecer. E a Universidade de Brasília sabe muito bem fazer isso, tem excelentes professores, tem uma excelente estrutura, então eu acho que o aluno, quando ele está inserido dentro de uma boa universidade, ele tem que procurar usufruir de tudo que ela oferece. Então, para você que vai ingressar na FCI, ou que pensa em conhecer a biblioteconomia, eu te digo, não tenha medo, vá mesmo, porque essa é uma profissão do futuro, essa é uma profissão que está sempre, mesmo dentro de uma biblioteca tradicional, você busca ressignificar essa profissão, né? Então, assim, está mais próximo do cidadão, está mais próximo da área de marketing, está mais próximo da área de comunicação, está mais próximo da área de TI, então sempre ressignificar para que tudo que você faça nessa instituição possa realmente contribuir para o foco da instituição, né, e também para todos que trabalham lá, porque no fundo nós estamos sempre, através da nossa profissão, subsidiando de informação as decisões que vão ser tomadas. Então isso é muito importante, né? Eu vejo isso como uma realmente nós estamos assim inseridos no centro de qualquer instituição, se formos partir desse princípio que a informação é realmente uma das grandes áreas importantes de qualquer instituição. Então aproveite, e eu tenho certeza que o curso de biblioteconomia é um excelente caminho profissional, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós ouvimos, então, a bibliotecária Janice Silveira, que é a diretora da Biblioteca da Câmara, que nos trouxe palavras de coragem, palavras de mostrando que realmente o nosso curso trouxe para ela essa contribuição de vida, que está aí uma carreira de excelência e contando a sua história muito bacana para a gente. Janice, muito obrigada por estar presente aqui conosco e por dar esse depoimento tão bacana, com seu coração tão aberto. Então, uma boa noite, já que estamos aqui, a nossa gravação foi às 19 horas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que tenho que te agradecer, Simone. Foi um prazer estar aqui, conversar com você, bater esse papo tão bacana. Espero que espero que ajude outras pessoas a escolher essa profissão. E a Biblioteca da Câmara dos Deputados está aberta para todas as pessoas que possam e queiram ir lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer um pouco mais do que a gente faz lá na Biblioteca da Câmara. Vai ser um prazer receber os alunos, vai ser um prazer receber todas as pessoas que queiram, de alguma forma, se aproximar desse nosso universo. Muito obrigada. Foi um prazer. Até logo, então.